Abram suas Bíblias, por favor, em Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, vamos ler do versículo 9 até o 15 hoje. Quer dizer, vamos ler várias passagens. Vamos começar aqui com este. Vamos estudar sobre a vida de Isaac e Ismael. Uma história aí de dois filhos de Abraão, com bastante rivalidade, com bastante importância histórica até para os dias de hoje, porque formam duas nações, dois grupos de nações, os judeus e os árabes, os judeus vindo de Isaac e os árabes vindo de Ismael. E tem uma rivalidade que começa aqui na Bíblia, começa com o nascimento de Isaac, não começa com o nascimento de Ismael, porque ele nasceu primeiro, não pode haver rivalidade quando só tem um, né? Então, o versículo 18, do 9 a 15, contém uma promessa para Abraão e Sara, sua esposa. Versículo 9, aqui, nós lemos um texto na semana passada, falando sobre Sodoma e Gomorra, quando os anjos aparecem para Abraão, e falam que eles vão destruir Sodoma e Gomorra. Só que antes de haver esse comunicado sobre Sodoma e Gomorra, os mesmos anjos, e Deus que estava ali, eram três, era Deus e mais dois anjos, eles falam sobre o nascimento de Isaac. E depois a conversa continua, e eles vão falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então nós temos aqui no versículo 9, disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eila, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Aí vai começar a história da semana passada. Então nós voltamos um pouquinho na conversa que nós tínhamos pulado, e vamos orar pedindo a Deus então discernimento para compreender a aplicação desse texto. Senhor Deus, muito obrigado por esse domingo, obrigado pelos irmãos aqui presentes, obrigado pela Tua palavra que podemos estudar para a nossa edificação. Eu peço que o Senhor, o Espírito, possa nos comunicar nessa manhã e nos dar a confiança de que estamos estudando a verdade, estamos estudando a Tua palavra para a nossa vida, a nossa edificação. Eu peço a bênção para outros professores também, aqui dessa igreja e de outras que servem e amam a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então estamos aqui com essa história da promessa do nascimento do filho de Sara. Abraão já tinha um filho, então ele tinha gerado esse filho com sua serva, com a serva de Sara, que era Agar, e tinha nascido Ismael. Só que esse não era o filho que Deus havia prometido para Abraão já desde o começo. Um filho que daria o herdeiro, de onde viria a nação, de onde viriam as bênçãos para todos nós. Esse herdeiro é Cristo. Cristo não vem de Ismael, Cristo vem daquele que ele prometeu aqui. Isaac, o filho de Sara, essa mulher estéril e avançada em idade. E Abraão aqui também já avançado em idade. Chama a atenção o fato dessa história da Sara. Então, os homens vêm falar com Abraão e a Sara está afastada. Eles perguntam: onde é que está a Sara? Como se não soubesse, né? Como se Deus não soubesse onde é que está a Sara. Mas ele pergunta para desenvolver a conversa, relacionamento com o homem, né? Às vezes as pessoas perguntam: por que eu tenho que orar para Deus se Deus já sabe tudo que eu quero, tudo que eu preciso, né? Você precisa se relacionar com Deus. Deus quer ter um relacionamento com você. Isso trabalha a sua fé, isso trabalha a sua comunhão com Deus.
Então Deus quer essa conversa. E aí ele tem essa conversa, ele puxa a conversa para Abraão. Cadê a Sara? A Sara está ali na tenda. Tudo bem, Abraão, então você vai ter um filho, Sara vai gerar um filho. E a Sara dá risada lá. Como é que eu vou ter gerar um filho? Eu já não estou nem mais menstruando, eu já sou velho, eu sou estéril a vida inteira. E nunca deu certo, como que agora, no fim da vida? Ela deu risada. Ela não acreditou. E a gente pensa, puxa, Sara, conhecendo Deus, andando com Deus a vida toda, e ainda não sabe confiar em Deus, por que ela não se espelha em Abraão, o pai da fé, né? Ele tinha fé. Mas se você for analisar a situação com um pouco mais de cuidado, você vai ver que a mesma dúvida que a Sara tinha, o Abraão tinha. Se você olhar o capítulo 17 do Gênesis, no versículo 17, você vai ver Deus falando essa mesma promessa para Sara, no versículo 16, Gênesis 17, 16, porque eu a hei de abençoar. Isso é antes, outra ocasião, antes Deus falou com Abraão e disse, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. E o que Abraão faz com essa promessa? Dá risada. Ele também riu. A gente lembra da risada do Sara, mas o Abraão também riu, versículo 17. Então, caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração, ele não falou para Deus, mas ele, no seu coração ele pensou, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Então Abraão, na segunda vez que Deus aparece agora, falando com Abraão, então já tinha mais de 100 anos e Sara mais de 90. Podia ser alguns meses depois dessa aparição, talvez. Mas então, tem essa promessa, e Deus repreende Sara. Ele percebeu, Sara deu risada, Abraão. Ela não acreditou. Aí Sara ouviu ali da tenda e ela apareceu, não dê risada não. Eu estou aqui, eu não dei risada não. Não, você riu sim. Não fala que você não riu, porque eu sei que você riu. Haverá alguma coisa difícil para Deus? Porventura existe alguma coisa difícil para Deus? Você sabe que não existe nada difícil para Deus. Conscientemente, racionalmente, você sabe. No seu coração você não sabe, às vezes. Você, quando está numa situação difícil da sua vida, você conscientemente sabe, eu sou o filho de Deus, Deus é todo poderoso, Ele me ama. Eu não estou percebendo nada disso, só estou percebendo dificuldade, e eu não vejo saída. Então nós somos humanos e nós caminhamos por vista e por sentimento. Nós não caminhamos por fé naturalmente. Nós precisamos exercitar a caminhada de fé. Eu preciso olhar para o texto e crer, e me lembrar, e às vezes pregar para mim mesmo, que eu preciso andar pela fé e não por vista. Não olhar para a circunstância ou porque eu estou sentindo, porque não há saída. Mas se você crê que Deus é todo poderoso e Ele te ama, então você sabe que tudo vai dar certo na sua vida, se você andar com Deus. Tudo vai dar certo na sua vida se você andar com Deus. Só que o dar certo, às vezes, não é do jeito que eu penso, né? O dar certo não significa que eu não vou sofrer, que não vai ter dificuldades, que a vida não vai ser difícil, às vezes. Mas, aos olhos de Deus, está dando tudo certo. Porque é Ele, aquilo que Ele quis que acontecesse com você, Ele está permitindo, está acontecendo. Se você anda com Deus, então, você está seguro. Estou no centro da vontade de Deus? Estou. Então, confie em Deus que vai acontecer o que Ele quiser. Se Ele acha que eu aguento passar por isso, é porque eu aguento passar por isso. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso passar por isso. Então, esse é o sentimento que deve haver em nós como cristãos. E que não houve em Abraão e não houve em Sara por determinado momento. Mas nós sabemos que eles creram. Depois, às vezes, de uma certa repreensão de Deus, eles acabaram crendo e seguindo adiante. E aí entraram ambos na lista de heróis da fé, de Hebreus 11, né? Então você tem o cumprimento da promessa acontecendo lá no capítulo 21. Então vamos ver
o capítulo 21 de Gênesis, versículos 1 até 7. Os irmãos podem me interromper, às vezes eu me empolgo e começo a falar rápido, mas vocês podem me interromper para comentar ou perguntar alguma coisa. Capítulo 21, versículos 1 a 7 é o cumprimento da promessa. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Ele repete 2 vezes a mesma coisa, para dar ênfase. Olha, tinha uma promessa, ele está cumprindo. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Qual era esse tempo? Era 1 ano depois daquela visita. Então, se Abraão tinha 100 anos na visita, agora ele tinha em torno de 101 anos. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. O nome aqui, Yitzhak, em hebraico, significa ele ri. Ele ri. Tem motivo para isso, né? Abraão riu com a promessa, Sara riu com a promessa. Quando nasceu, agora estão rindo de alegria, né? Estão rindo de bobos, não estão acreditando no que está acontecendo. Estão tão alegres, ele deram o nome de... Ele ri para a criança. Yitzhak. E aí você tem Isaac, que significa ele ri. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Vamos fazer uma pausa aqui. 100 anos. Mas eu disse que a promessa veio quando ele tinha 100 anos. Veja só. Volta um pouquinho. Volta ao capítulo 18. Nós vimos no versículo 17, não é no 18, no 17 e 17 já foi dito. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. E depois você vê no versículo 21: o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará nesse tempo determinado no ano seguinte. Um ano depois. Então, se ele tinha 100 anos quando ele recebeu essa promessa, e depois, 1 ano depois, nasceu Isaque, por que ele continua tendo 100 anos depois que nasceu? Né? O tempo parou para Abraão. Ele tem 100 anos quando recebe a promessa, Deus fala: daqui a 1 ano nasce um filho, e aí depois, quando nasce, ele tem 100 anos ainda. Lembra que essas coisas não são muito importantes, mas elas são importantes. Né? Para você não se confundir quando está lendo a Bíblia e as pessoas não disserem para você que a Bíblia tem erro. A gente já comentou aqui que às vezes a Bíblia usa números arredondados. Tá? Então, tinha cerca de 100 anos. Pode ser que tinha quase 100, depois tinha um pouco mais de 100. Você não sabe às vezes exatamente a idade. Às vezes a Bíblia te dá um número arredondado. Tá? Não se confunda com essas coisas. Mas está aí. Nós temos aí Abraão gerando um filho, Sara dando à luz com 90 anos ou 91 anos. E nasce Isaque. E aí, lá no capítulo 21 que estávamos lendo, você vê no versículo 5, era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. É por isso que deu o nome de rir para o filho, né? Era só risada agora a Sara. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Quem diria, né? Às vezes Deus faz isso. Eu não vou dizer que isso aqui é uma promessa para você. A Bíblia tem muitas promessas, já falei isso outras vezes aqui. A Bíblia tem promessas maravilhosas para cada um de nós. Eu não vou dizer que isso aqui é uma promessa para você, né? Que você vai ter um filho na sua velhice, com 100 anos você vai gerar. Às vezes as pessoas olham o texto assim e falam: isso aqui é para mim. Não quer dizer que seja. Isso é uma promessa para Sara, para Abraão, que demonstra o poder de Deus para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Deus te prometeu, certamente acontecerá. Para você saber o que Deus te prometeu, você tem que estudar a Bíblia. É isso que a gente faz domingo após domingo. Então, você tem aqui o cumprimento da promessa, e ele
é circuncidado ao 8º dia, segundo esse texto. Circuncidado ao 8º dia. Por que ele foi circuncidado? O que é a circuncisão? O corte do prepúcio, arranca a pele da genitália masculina ao 8º dia. Para que essa violência com a criança? Naquela época não tinha antibiótico, não tinha anestesia, né? Pega uma pedra afiada, corta e deixa sangrar e deixa chorar, né? Cuida ali do jeito que der, mas não tem muito o que fazer. Era necessário, era assim que se fazia. Eles ficavam às vezes enfermos alguns dias depois, mas a criança, ela coagula muito rápido o sangue, né? A criança era mais problemático ter que circuncidar os adultos do que as crianças, mas era a ordem de Deus, era um símbolo importante dessa aliança de Deus com Abraão. Vamos ver um pouco sobre a circuncisão no capítulo 17, versículo, vamos ver aqui, Gênesis 17, versículo 9, acho que é, versículo 9 em diante, Deus está instituindo a circuncisão. Disse, então, 17, versículo 9, disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto. O meu concerto é aquelas promessas que Deus fez para ele. Você vai ter muitos filhos, vão sair nações de você, eu vou te dar essa terra onde você está peregrinando, vou dar para a sua descendência, em ti serão benditas todas as nações da terra, que somos nós, somos benditos por causa de Cristo, descendente de Abraão. Então todas essas promessas vinham da aliança de Deus com Abraão. E ele tem um símbolo. As alianças na Bíblia têm símbolos. Em geral, você tem um contrato entre Deus e os homens, ou o homem, e aí Deus às vezes estipula condições que o homem tem que cumprir para o pacto estar valendo, e às vezes não tem condição nenhuma, o pacto é unilateral. Deus vai fazer, vai te abençoar, como ele fez com Abraão, e o símbolo simplesmente é esse aqui, olha, circuncisão. Então é isso que ele vai falar. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, por isso Isaac circuncidado com 8 dias, Ismael já havia sido circuncidado antes de Isaac. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Pronto, aí ele continua repetindo isso. Eu falei, as alianças de Deus com a humanidade têm símbolos. Qual é o símbolo da aliança de Deus com Noé? Arco-íris. Qual é a aliança de Deus com Noé? Qual é a promessa de Deus? Não vai destruir com água a terra nunca mais. Essa era uma aliança condicional ou incondicional? Olha, se vocês fizerem isso eu não destruo. Tinha condições ou era incondicional? Incondicional. Então está aqui o pacto. Deus assume, eu não vou destruir, está aqui o símbolo. Eu vou usar o arco-íris como símbolo desse pacto. Depois vem Abraão, outra aliança incondicional, no sentido das bênçãos. Eu vou dar, vou abençoar, e vocês vão ser uma bênção, mas tem um símbolo, e esse símbolo ele quer que eles guardem. O homem tem que fazer alguma coisa. O símbolo é a circuncisão. Esse é o símbolo. A casa de Abraão vai se circuncidar. Depois Deus vai fazer um pacto com Moisés no Sinai. Outra aliança. A lei é dada, os mandamentos. Ali é condicional. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão ser um povo, eu vou ser um Deus, e eu vou abençoar vocês. Se vocês não guardarem, vou amaldiçoar vocês, vocês vão em cativeiro, etc. Tinha condições. E o símbolo, vocês vão guardar o meu sábado. Tinha circuncisão também, porque era a continuidade da circuncisão praticada pelos descendentes de Abraão, mas eles tinham um novo símbolo: vocês vão guardar o meu sábado. Isso aí a gente vai estudar depois. Nós, na nova aliança, Novo Testamento, temos um pacto com Deus. Esse pacto tem símbolo. Qual é o símbolo do nosso pacto com Deus? Eu diria que a gente tem dois.
O que todo crente em Jesus faz para mostrar publicamente o seu pacto com Deus? Qual é o símbolo visível, testemunho do nosso pacto com Deus perante as pessoas? Como? Batismo, exatamente. É o nosso testemunho. Olha, eu morri com Cristo, nasci por uma nova vida. Esse é o pacto. Depois a gente pratica a ceia como memorial, mas eu diria assim que o símbolo, o pacto é representado entre mim e Deus. Eu posso indicar como sendo o batismo, o testemunho público disso, né? Talvez o primeiro, né? E dentro desse aspecto é bom nós entendermos que no meio cristão existem diferenças, existem grupos que praticam o batismo de um jeito, grupos que praticam o batismo de outro jeito, grupos que batizam bebês e grupos que batizam só a pessoa depois que se converteu. Os batistas, eles batizam depois da pessoa se converter. Por que existem pessoas, existem religiões ou igrejas que batizam crianças, bebês? Não o fato de ser criança, o fato de ainda não ter consciência, não ter como escolher, né? Então, por exemplo, os presbiterianos, eles batizam bebês. Os católicos também, e alguns outros grupos também. Grupos que vieram da Reforma, muitos deles batizam bebês ainda hoje. Por quê? Por que essa diferença? E qual é a razão para eles batizarem bebês? Qual é a base bíblica que se usa naqueles grupos para batizar bebês e que nós não usamos? Por que não usamos? A base que se usa, em geral, está ligada à circuncisão. Por isso é importante nós estudarmos também a circuncisão, para você entender como os grupos pensam. Como Abraão teve que circuncidar Isaque aos 8 dias de idade, e assim com a sua descendência, todo o povo de Israel, no Velho Testamento, circuncidava como símbolo da sua aliança com Deus, circuncidava os bebês, já pequenininho você circuncida, e isso era o símbolo que esse pertence ao povo de Deus, mesmo sem ter consciência de que é judeu ou não é. E aí ele cresce dentro do povo de Deus e ele está debaixo das promessas dadas a Abraão. E aí então esses grupos usam a mesma lógica. Bom, se o batismo hoje, eu não tenho um mandamento no Novo Testamento de que eu devo circuncidar as crianças, então se o batismo é o símbolo do meu pacto com Deus agora, então eu vou batizar os da minha casa também, do mesmo jeito que os judeus batizavam ou circuncidavam os da sua casa no Velho Testamento. E aí existe até um texto que é usado, é invocado para justificar essa prática. Colossenses 2, versículos 10 até 12. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Está um contexto aqui que ele vem explicando, nós não vamos entrar, vamos só focar aqui nos versos seguintes. Essa cabeça que é Cristo, versículo 11, Colossenses 2,11, no qual também estais circuncidados. Olha aí, ele usou, mas eu não fui circuncidado, eu até fui, porque lá na Austrália as pessoas são circuncidadas quando nascem, mas nem no sentido religioso, eles fazem isso por higiene, né? Circuncida a criança para evitar doenças. Mas enfim, no qual estáis, mas não é dessa circuncisão que ele está falando aqui. Ele está falando da circuncisão do coração, até porque ele está falando para colossenses que não são judeus, são estrangeiros, eles não foram circuncidados. Estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Então, não está falando dessa física, não, está falando da circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo. Ele usou tanto a circuncisão quanto o batismo no mesmo texto para simbolizar o que aconteceu espiritualmente comigo. Tá? Então esse texto está fazendo uma conexão aí entre circuncisão, que é o símbolo da pureza. Então, o Velho Testamento é o símbolo de um povo separado para Deus, na santidade, circuncisa fisicamente. Novo Testamento, a circuncisão é espiritual. Eu fui lavado pelo sangue de Cristo, eu fui purificado. Isso é como se fosse
eliminar o prepúcio da circuncisão, então foi eliminado a minha iniquidade por causa do sangue de Cristo. Então fui purificado, circuncisão de Cristo. Mas ele usa também o batismo como um símbolo disso, né? Ele sepultaste com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira vos era contrária. Bom, aí, então ele fala, olha, vocês estavam incircuncisos na carne, por quê? Porque eles sabem que eles não são circuncidados, eles são gentios, são estrangeiros, não são judeus. Eles não eram circuncidados fisicamente. Ah, mas vocês aceitaram Jesus, então vocês foram circuncidados espiritualmente. E um símbolo disso também é o batismo. Aí eu pergunto, se é assim, verdade, que o batismo é um símbolo do meu contrato com Deus, assim como a circuncisão era no Velho Testamento, por que no Novo Testamento a gente não batiza o bebê? Veja bem, Velho Testamento, como é que alguém fazia parte do povo de Deus? Existe a descendência física. Você nasceu na casa de Israel, você já nasce judeu. Já nasce debaixo dessa promessa, nascimento físico. Você nasceu da descendência de Abraão, você já faz parte do povo de Abraão. Então, Deus deu essa ordem, olha, você circuncise os seus filhos. Tá, e os estrangeiros também, alguém quer entrar para a sua comunidade, não circuncide. É o jeito que é ensinado no Velho Testamento. Agora eu pergunto, como é que alguém entra no povo de Deus no Novo Testamento? Jesus Cristo. É pelo novo nascimento, não é pelo nascimento físico. O novo nascimento não acontece quando você sai da barriga da sua mãe. Então o símbolo não é praticado depois do primeiro nascimento, ele é praticado depois do segundo. E é por isso que esse texto que faz a conexão do batismo com a circuncisão espiritual e com o novo nascimento, olha o jeito que Paulo fala. Colossenses 2, versículo 12, ele diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes como? Pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então você nasceu pela fé. É pela fé. Então por isso que nós não batizamos os bebês. Respeito os outros que fazem isso. Não é que eles são menos irmãos nossos por causa disso, mas eu estou explicando a diferença, porque que nós não fazemos aqui. Porque nós entendemos que essa conexão no Novo Testamento se dá pelo novo nascimento e não pelo nascimento físico, né? Então, às vezes a coisa no Velho Testamento tem um símbolo de uma verdade espiritual. Só que a verdade espiritual vai ser revelada melhor no Novo Testamento, e nessa nova revelação você compreende melhor. O símbolo não é mais físico, é espiritual, e o símbolo físico do batismo deve representar aquilo que já aconteceu espiritualmente, que é o novo nascimento. Tá? Então não fique confuso com essas coisas. Você tem no novo nascimento representado pelo batismo nas águas, é por isso que nós batizamos. É uma doutrina que dividiu a igreja ao longo da história, inclusive a igreja católica romana acha que você nasce de novo pelo batismo, né? Já é um outro pensamento. O sacerdote pratica o ritual do sacramento do batismo e a criança nasce de novo ali, mesmo sem querer, né? Então é uma forma totalmente diferente de nós de pensar sobre esse assunto. Mas tudo bem, isso é um par de parênteses. O nosso assunto é, de fato, a história agora de Isaac. E vamos voltar então lá para o Velho Testamento. No Gênesis 18 ou 21, vamos ver aqui, acho que é o 21, vamos pegar o 21, versículos, nós estávamos lendo sobre o nascimento, né? Versículo 5, nós vimos Sara dando glória a Deus pelo que aconteceu. E versículo 7, disse mais. Nós já lemos, né, a Sara falando, quem diria que Abraão ia ter um filho. Versículo 8, agora vai nascer, do versículo 8 até o versículo 12, vai nascer a rivalidade entre Isaac e Ismael. E cresceu o menino e foi desmamado. Então, Abraão fez um grande banquete
no dia em que Isaac foi desmamado. Provavelmente, dizem os estudiosos da cultura da época, desmamava entre 2 e 3 anos de idade. Então, Isaac aí com 2 ou 3 anos de idade foi desmamado e Abraão deu um banquete, uma festa para celebrar uma passagem no amadurecimento do seu filho, né? Mais uma etapa na sua vida. Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que era Ismael, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Estava zombando do Isaac. O filho mais velho zombava do recém-nascido. O recém-desmamado, né? E o versículo 10 disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não andará com o meu filho, com Isaac. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Vamos entender aqui essa situação. Como é mesmo que Ismael foi concebido? Como foi mesmo que Ismael foi concebido? Como? Com a concubina Agar. Sara que deu Agar para Abraão, né? Sara não podia ter filhos, Deus prometeu herdeiros, e não está acontecendo, vamos dar um jeito. Sara tinha uma serva egípcia chamada Agar, ela deu Agar para Abraão, dorme com ela, ela vai gerar filho, mas o filho vai ser nosso, assim, é seu, Abraão, né? Como se fosse seu, para ter um seu herdeiro, porque senão você vai ter que dar a sua herança para os seus servos, isso aí, não, vai ser para a sua semente, não vai ser comigo, porque eu não gero filhos, mas aí você gera com a minha serva e faz de conta que é nosso. Então, tá aí. Agora, ela recebeu o milagre e nasceu o filho dela com Abraão. Ela é toda alegre, mas o outro filho, então, está tendo essa rivalidade. E Abraão sentiu pesar no coração: vou ter que expulsar meu filho e a serva, a concubina, a mãe do meu filho, vamos dizer assim, né? A mãe do meu filho e o meu filho eu vou ter que expulsar de casa agora, por causa de uma briguinha aí entre as crianças. Então, este pesar no coração de Abraão tem a ver também com, tudo bem, um homem que tinha compaixão pelo seu filho, mas nós entendemos que na cultura da época também o que Sara estava pedindo era errado. Nós sabemos disso porque, apesar de que não existia a lei de Deus ainda, provavelmente não existia nenhum código de leis ainda que era seguido pelas nações, mas isso aqui acontece mais ou menos por volta do ano 2000 a.C., tá? 2060 a.C., provavelmente por aí. Algum tempo depois, lá pelo ano 1700 a.C., teve um rei da Mesopotâmia chamado Hammurabi. Hammurabi, alguns talvez já ouviram falar do Código de Hammurabi. Era um código de leis para governar o reino dele, a Babilônia, a Mesopotâmia. E esse código, eu achei esse código lá no curso de Direito da Universidade de Yale, tem ali as leis do Código de Hammurabi. São 282 leis, na internet você consegue encontrar. Isso aqui é uma pedra que encontraram, um monolito, mais ou menos 2,5 metros de altura, uma pedra, onde tem essas leis escritas. São 282 leis, que dá em torno de 3.600 linhas esculpidas nessa pedra. Impressionante. E alguns dessas leis, por exemplo, a lei 146 diz o seguinte: se um homem tomar uma esposa e ela der a este homem uma serva como mulher, essa é a história de Abraão com Agar e Sara, né? O homem tem uma esposa, e a esposa dá a sua serva para o seu marido como mulher. Ela der a este homem uma serva como mulher, e ela lhe der filhos, quer dizer, a serva der filhos, e essa mulher assumir igualdade com a esposa, porque ela lhe deu filhos, seu mestre não a venderá por dinheiro, mas a manterá como escrava. Ou seja, o Código de Hammurabi diz: você não pode despedir a sua serva, nem vender nem nada, tem que ficar na tua casa. Ela te deu filhos, né? Você fica com ela, vai ser tratada como
escrava como serva, mas tem que ficar em casa, tem que cuidar do teu filho. O Código de Hammurabi dizia isso. A lei 168 diz, se um homem, isso não é Bíblia, tá? Não estou falando que é mandamento de Deus, mas é só para entender a cultura da época, que eles iam provavelmente achar errado o que Sara fez. 168 diz assim, se um homem quiser expulsar seu filho de casa e declarar ao juiz que quer expulsar meu filho, então o juiz examinará suas razões. Se o filho não for culpado de falta grave, o pai não poderá expulsá-lo. Então, o juiz podia olhar para a situação e falar, mas você está expulsando só porque ele deu risada do outro. Está errado. Lei 170. Se a sua esposa tiver filhos, ou sua serva lhe der filhos, e o pai, enquanto estiver vivo, chamar as crianças que a serva teve de meus filhos, e ele os considerar como filhos, se o pai morrer, os filhos da esposa e da serva dividirão a propriedade do pai. O filho da esposa repartirá. Então, ia herdar. E você sabe que os filhos que Abraão teve com Agar e com Quetura mais tarde, eles não herdaram. Eles foram despedidos, sem herança. Abraão deu presente para eles, despediu e saiu. Então, pela lógica, está errado. Pela cultura da época, está errado. Tem que tratar como filho, tem que dar herança, não pode expulsar. Mas Sara chega e fala, expulsa, eu não quero essa mulher aqui. E aí acontece. Ele acaba expulsando mesmo, né? Você vê. Até estranho do jeito que a coisa acontece, porque você tem o versículo, por exemplo, 12 em diante. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, por quanto é tua semente. É estranho Deus falar, faz conforme o que Sara falou, expulsa eles. Dentro dessa, assim, pela lógica, mas está errado. Por que Deus então deixou? A gente vai voltar nesse ponto mais para frente. Vamos seguir aqui com o texto, depois a gente volta nessas palavras de Deus. Versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Saiu. Então, aqui, um cântaro d'água, um odre, né? Você leva, vai pelo deserto, segue teu caminho, para onde você quiser você vai. Poxa, não deu nem um jumentinho para ela ir. Pois é, podia, né? Mas nem isso, pelo jeito. Eu achei ele muito injusto. Parece, né? Não está certo isso, mas Deus disse que era para ele fazer. Mas também não falou que era fazer assim. Ele exagerou talvez, né? E versículo 15, e consumida a água do odre, lá foi no deserto, né? O odre podia ser grande, mas acabou. Lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. Não tinha o que fazer, estou no deserto, não tem água, não tem comida, não tem nada. Ele vai morrer de fome, eu também, mas pelo jeito ele vai morrer primeiro. Então ela não queria ver isso, se afastou. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Aqui parece que ela chorou, mas alguém mais chorou. Versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino. Parece que ele atentou mais para o menino do que para ela agora. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Era que te levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Talvez ela olhou longe assim, não tinha percebido que tinha um poço. Ela sai correndo com o cântaro, pega ela enche d'água e traz para o menino. E aí ele sobrevive, toma ânimo, e ele vai constituir o seu povo ali no deserto. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E formaram sua família, o seu povo ali.
A gente pensa às vezes nesse menino chorando, e você pode pensar um bebezinho chorando ali, coitado, né? Não é um bebezinho chorando. Que idade tinha Ismael quando isso acontece? Alguém falou? 17. Por quê? Porque pelo comentário. Está dando uma carta, diz que é 17 para 17, né? Gênesis, dá uma olhada no Gênesis 16. Gênesis 16. Olha só, vamos fazer a conta então, para ver quantos anos ele tinha. Gênesis 16, versículo 16. E era Abrão, não tinha mudado o nome ainda, era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Então, Abrão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. Isaac nasce com... Abraão tinha 100 ou 101, né? Então aí já vai uns 15 anos, e ele foi desmamado, Isaac, então mais uns 2 ou 3 anos, aí, então ele tinha entre 17 e 18 anos, não era uma criancinha, era um rapaz, até o texto diz o rapaz, às vezes fala o menino, às vezes fala o rapaz, entre 17 e 18 anos tinha esse rapaz, então ele está lá, ele chorou de fome, de medo de morrer. E aí Deus atenta para esse rapaz. E forma dele de fato uma grande nação. Essa é a segunda vez que Deus apareceu para Agar, ou falou com ela. Qual foi a primeira vez? Alguém lembra da história? A gente não viu isso nesses estudos, mas qual foi a primeira vez que Deus falou com Agar, a serva egípcia de Abraão? Qual foi a situação? Uma situação parecida com essa. Quando a Sara expulsou ela de casa. A Sara não chegou a expulsar, mas ela humilhou e a Agar fugiu, né? Então vamos ver só essa passagem em Gênesis 16, vamos ver aqui, versículo 4, é quando acontece a concepção do Ismael. Então Ismael foi o pivô da briga de Sara com Abraão 2 vezes, ou de Sara com Agar. A primeira vez é quando Sara deu Agar para Abraão dormir com ela, e quando gera o filho, quando Agar fica grávida, versículo 4 do Gênesis 16, e ele entrou a Agar, teve relações com ela, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Agar desprezou Sara. Assim como depois Ismael despreza Isaac, aqui antes, a mãe também, Agar, desprezou Sara. São rivalidades humanas que a Bíblia deixa bem clara, que às vezes acontece na minha e na sua casa, e que acontecia lá na casa dos servos de Deus aqui na Bíblia. Então você tem um desentendimento entre a serva e a senhora. E versículo 5, então disse Sarai a Abraão. Ela que criou a confusão, mas ela vai jogar a culpa no Abraão. Ele também é culpado, tá? Meu agravo seja sobre ti. Eu estou aborrecido com você. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Ele também não é um homem que toma decisões, ele entrega para a mulher, aí faz o que você quiser. A sua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Então, não é que ela foi expulsa de casa, mas ela foi afligida, ela foi humilhada de algum jeito pela Sarai. E aí ela foge. Não sabe se ela como ela foi castigada, ela estava grávida, né? Não podia ser muito machucada, ela está carregando o filho do Abraão, né? Então, alguma humilhação a Agar sofreu da Sara. E ela fugiu. E versículo 7, o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? De novo, como se Deus não soubesse, né? Ele sabe de onde ela veio, sabe para onde ela vai, mas Ele quer que ela fale. Ele sabe que você pecou, mas Ele quer que você confesse. Ele sabe que você está feliz, mas Ele quer que você agradeça.
É assim que Deus gosta. É assim que você fica amigo de Deus, falando com Ele. E aí você tem, de onde vens, para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Pede perdão, porque você errou mesmo, você debochou dela. E disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente. Ele faz uma promessa, ele diz que o filho dela vai crescer e vai se tornar uma grande nação, que são os árabes. A rivalidade continua ao longo da história, né? Você vai ter os árabes continuando brigando com os judeus, que são os filhos de Isaac, tá? Até os dias de hoje. Para quem não sabe, essa é a razão das guerras que nós temos no Oriente Médio, né? Entre Israel e os palestinos. Então, aqui nós temos uma coisa que é bonita, quando Sara tem esse encontro com Deus. Ela fala no versículo 13, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Na verdade, esse Deus da vista, algumas Bíblias vão colocar no versículo 13 o nome Beer Lahai Roi. Tu és Beer Lahai Roi. O nome, eles não traduziram, deixaram do jeito que está. Beer Lahai Roi. Na verdade, ela fala, tu és Deus que vê, né? E chamou aquele lugar Beer Lahai Roi. Desculpa, eu estou pulando. Na verdade, é o versículo 14, né? Por isso se chama aquele poço de Lahai Roi. Na verdade, Beer Lahai Roi. Beer Lahai Roi significa poço do que vive e me vê. Então, El Roi é o nome que ela chama a Deus. Tu és o Deus que me vê. E esse poço foi chamado do poço do Deus que vê, ou daquele que vive e me vê. Deus olha para nós, é o Deus vivo, é o Deus que te vê, e é o Deus que te ouve quando você chora, quando você reclama. Então, a sensação de solidão, se você é filho de Deus, está no deserto como Agar, onde as coisas parecem que não são ouvidas, onde as coisas parecem que não têm saída, onde a vida parece que agora vai tornar pior e pior somente. É ali, nesse vale ou nesse deserto, que o Deus que te vê, te ouve. Esse, você pode ter certeza, do poço do que vive e te vê. Beer Lahai Roi. Então, Agar tem essa promessa. E eu gostaria de passar, só para a conclusão do estudo, eu vou me delongar até 10h30 por causa da Assembleia, mas vamos voltar para o Gênesis 21, 12 para a conclusão. Gênesis 21, versículo 12. Aquele texto que eu tinha pulado. Por que que quando Sara expulsa o filho e Agar, Deus concorda com aquilo? Versículo 12. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Às vezes, as coisas na Bíblia parecem tomar um rumo errado, mas Deus tem um plano por trás disso e Ele conduz a coisa para o lado certo. Por exemplo, quando Israel não tinha reis, e Samuel governava como juiz sobre Israel, um homem de Deus, do jeito como Deus queria. E o povo fala, olha, nós queremos reis como as outras nações. Nós não queremos mais juízes de Deus sobre nós. Nós queremos pompa, riqueza, exército, castelo, coroa. É isso que a gente quer. Aí Samuel vai se queixar com Deus e Deus fala, eles me rejeitaram, é verdade. Eles estão errados, é verdade. Mas ouve o que eles estão falando. Dá o rei para eles. O que Deus faz com isso? A longo prazo. Ele promete o rei dos reis sobre Israel. Então Deus manda Jesus, e Jesus vai voltar no dia como o rei dos reis, não como simplesmente o juiz Samuel, né? Então Deus tem um plano por trás das coisas, e Ele permite às vezes que coisas erradas aconteçam, mas no final a coisa vai ficar do jeito que Ele quer. Aqui, sim, Sara está, se a gente fosse usar uma linguagem de igreja, a gente ia dizer, a Sara está na carne, né? Mas Deus fala para mim, deixa,
Deixa acontecer. Porque de fato ele não vai herdar com Isaac. É em Isaac. Vocês erraram quando vocês geraram Ismael, mas em Isaac é que é a descendência. E tem consequências ruins que vão acontecer por causa do pecado de vocês, mas ouve o que a Sara está falando e expulsa. E você vai ver essa situação sendo aplicada figuradamente para a igreja no Novo Testamento. Então vamos tentar entender isso aí, olhando para Gálatas, e vamos encerrar então com Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, versículos 22 a 31. Nós temos uma interpretação, uma aplicação espiritual desse evento muito importante que acontece no Velho Testamento. É importante para a igreja também, para você entender a nossa teologia, a nossa liberdade em Cristo. Gálatas 4, versículo 22. Então, vamos ver o 21 também. O problema aqui era gente na igreja dizendo: não, você tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado, você tem que guardar as leis de Moisés, senão você não vai ser salvo. Legalismo dentro da igreja. Não basta a fé em Jesus, não basta amar Jesus, você tem que guardar os mandamentos do Velho Testamento e os rituais do Velho Testamento, em específico até a circuncisão. E aí, versículo 21 diz: dizei vós os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei. Eu vou citar o Velho Testamento então para ensinar vocês. Versículo 22: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, Agar, e outro da livre, Sara. Esse é Isaac. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Foi carnal o plano deles. Foi errado, foi pecaminoso, não teve milagre ali. Esse aí foi o da carne. Mas o que era da livre, Sara, Isaac, esse é da promessa. Esse nasceu por promessa de Deus. O que se entende por alegoria. Qual é o símbolo, o significado disso na história? Porque estes são os 2 concertos, as 2 alianças. Um do Monte Sinai, a lei de Moisés, o Velho Testamento, gerando filhos para a servidão, que é Agar e Sela. Agar é símbolo da lei. Ismael, símbolos dos filhos que nascem debaixo da lei. Israel é o Velho Testamento. Você tem que guardar isso. Você tem que matar esses animais assim. Você tem que guardar essas festas aqui. Você tem que. Se você não fizer, você morre. Escravidão. Tem muitos hoje que querem te colocar debaixo de escravidão de novo. Eles colocam leis que o Novo Testamento não traz para você e falam: você tem que guardar, senão você vai para o inferno. Isso é viver de acordo com Agar, com a velha aliança, com Ismael. Como se você fosse Ismael, filho da lei, da carne e não da promessa. Da promessa, ora, versículo 25, ora, esta Agar é Sinai, o monte onde vieram as leis. O monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe. Os judeus hoje estão guardando a lei. E eles perseguem a igreja, no tempo de Paulo. Pois é escrava com seus filhos. Os judeus hoje ainda são escravos com seus filhos. Estão querendo viver de acordo com a lei de Moisés e não aceitam o Cristo, Jesus. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. Essa é Sara, a nossa Jerusalém, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que as que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora Ismael debochava de Isaac. Os legalistas debocham de você por causa da sua liberdade em Cristo. Eles dizem: você é carnal, você não é salvo, você não tem Espírito Santo, você vai para o inferno. Você não está guardando a lei. Você não anda, você perdeu sua salvação já faz tempo. As pessoas dizem isso. Acontece ainda assim: perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas o que diz a Escritura? E aí o cumprimento profético
do símbolo de Sara expulsando Agar, o seu filho. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Lança fora! Não dá para colocar remendo novo em pano velho, ou vinho novo em odre velho, porque estoura. Não adianta querer trazer as leis do Velho Testamento, os rituais e os dias e sábados e circuncisões para a igreja. Não é assim. Nós somos filhos de Sara, não de Agar. Nós somos Isaac, não Ismael. Os ismaelitas vão nos perseguir por causa dessa nossa liberdade em Cristo que ele prega aqui. Então entenda, existem muitas coisas que você deve fazer no Novo Testamento ainda como cristão. Sim, existem muitos mandamentos, mas não são aqueles. Ninguém venha te colocar debaixo de julgo, dizendo que você não é salvo, porque você não está guardando aqueles que o Novo Testamento não traz para você. Amém, irmãos?